Pessoal, bom dia. Bem, doutora? Vamos lá, pessoal. Hoje o dia está mais sério. Está acontecendo uma coisa que ainda não sorriu. Vamos começar a falar sobre os anticoncepcionais. Na última aula eu coloquei os tópicos centrais para vocês, certo? Vocês que precisavam dar uma olhada. E é um tema curto, a gente mata ele hoje, Carlinha. É tira e queda. Tá? É só mesmo a parte oral mesmo dos anticoncepcionais, tá? A gente não vai falar de implantes, não vamos falar de DIU, não vamos falar de anticoncepcionais para a é só mesmo anticoncepcionais orais, só para vocês terem uma visão macro aí desse tema, então é um tema importante, certo? Vamos lá. Isso aqui não precisa, todo mundo me conhece já estou cansado da minha cara. Então, os anticoncepcionais orais combinados, né, são hoje a forma anticoncepcional mais utilizada no mundo. Tá? Quando a gente fala anticoncepcional combinado, isso quer dizer que ali contém um derivado de progesterona e um derivado de estrógeno. Então, normalmente tem o derivado de progesterona, exemplo, levonorgestrel, e um derivado de estrógeno, um exemplo, estradiol. Então, isso demonstra que é uma pílula combinada, é uma combinação de dois hormônios, um derivado da progesterona, que é aquele natural, né, endógeno, e um derivado de algum estrógeno, que normalmente é do estradiol, né? Porque nós, dentro dos estrógenos naturais, nós temos o estradiol, o estriol e a estrona, certo? E normalmente é um derivado de estradiol, tá? Então, por isso que fala pílula combinada, porque além dos anticoncepcionais combinados, as famosas pílulas combinadas, nós temos as mini pílulas, que são derivados apenas de progesterona, certo? Professor, um exemplo, a famosa pílula do dia seguinte, né? Pílula pós-coito, que ela é só levonorgestrel, certo? Mas nós temos outras também que a gente vai ver mais à frente. Então estima-se que mais de 100 milhões de mulheres, isso já passou, isso é um dado, né, já tem algum tempo, já passou bastante, tá? São usuários desse método que se caracterizam como sua elevada eficácia e realmente tem uma elevada eficácia. Como eu coloquei na aula passada para vocês, eu, Rogério, é uma opinião minha, certo, Mariana? Não é uma opinião literal, é uma opinião minha. Eu considero os anticoncepcionais como medicamentos que causaram maior transformação na nossa sociedade. Então, assim, o maior impacto, né? Do que era antes dos anticoncepcionais e o que é a nossa sociedade depois dos anticoncepcionais. Professor, por quê? Porque mudou totalmente o planejamento familiar, né? Totalmente, mudou tudo. Tá? Então, a mulher passou a ter uma independência muito maior, né, em relação ao seu corpo e escolha em relação ao seu planejamento familiar. Então, mudou muita coisa, né? Você pega o que era antes dos anticoncepcionais e o que hoje tem depois dos anticoncepcionais. Tem alguns livros, não de farmacologia, mas livros de forma geral que relatam muito sobre isso, né? Como os anticoncepcionais realmente mudaram esse perfil de sociedade, certo? Eu pedi na última aula para vocês estudarem isso aqui, então eu tenho certeza que todo mundo já está afiado, sabendo tudo sobre os eixos de regulação dos hormônios ovulatórios. Que nós temos um hormônio regulador hipotalâmico, e esse hormônio regulador hipotalâmico ele tem a capacidade de estimular a adenohipófise a secretar os hormônios folículo estimulante e o hormônio luteinizante, ok? Então libera esse GnRH, estimula a adenohipófise, secreta FSH, certo? Secretando a FSH, a própria sigla já diz o que ele é, FSH, hormônio folículo estimulante. Então é um hormônio que estimula a produção dos folículos, ok? E a partir daí a maturação dos folículos. Em seguida, tá, começa também a secreção de LH, que também a própria sigla LH já diz o que é o hormônio, que é o hormônio luteinizante, que é ele que vai fazer a maturação do corpo lúteo e em seguida o corpúsculo de grado, e aí ele vai estar preparado lá para a sequência do processo de uma possível fecundação, beleza? Então são dois hormônios
estimulantes importantes para o processo de ovulação. Tranquilo? Só que, o que a gente tem que pensar? À medida que os folículos vão se maturando, à medida que ocorre a maturação também do corpo lúteo, esses dois hormônios, eles têm a capacidade de promover estímulos sobre outros dois hormônios, que é o estradiol, tá? Os estrógenos, e a progesterona. O FSH, ele estimula o aumento da produção de estradiol. Então, à medida que o FSH aumenta, que os folículos vão sendo formados e maturados, ocorre também um aumento de estradiol. Só que à medida que o estradiol aumenta, ele faz uma alça curta lá na hipófise e fala assim, opa, não precisa mais de FSH porque a fase folicular já está encerrando. Então você não precisa mais secretar FSH. Então, como as alças ali demonstram, em vermelho, né, esse próprio estrógeno, ele consegue inibir a liberação de FSH. À medida que a progesterona ela vai aumentando em razão do estímulo do LH, ela também faz a mesma coisa. A progesterona fala, ó, a fase lútea já está passando, então você não precisa produzir mais LH. Então também começa a haver um feedback negativo e começa a haver um declínio do LH. Então isso demonstra o quê? Que à medida que isso aumenta estrógeno e progesterona, declina-se LH e declina-se FSH. E essa alça, ela acontece também com a alça longa, que a gente fala lá no hipotálamo também, inibindo a secreção do hormônio regulador hipotalâmico. Ok? Passou-se essa fase, acontece o seguinte: se haver fecundação, se ocorrer uma fecundação, a progesterona ela continua aumentando. Então continua-se o aumento da progesterona. Em seguida, né, lá no córeo da placenta começa a secretar-se o hormônio gonadotrofina coriônico humano, é o famoso beta-HCG, e aí ele começa a aumentar. Se não tiver fecundação, declina-se progesterona, declina-se estradiol, vem a menstruação e aí começa um novo ciclo. Certo? Que camisa feia. Certo? Começa-se um novo ciclo. Beleza, gente? Tranquilo? Então isso se repete, clarinho, ó, várias e várias vezes até a mulher o quê? Sair do período fértil, até a mulher chegar na menopausa. Professor, tudo isso eu já sei, professor. O senhor está perdendo tempo, eu já estei na fisiologia, só quero que vocês relembrem, né? É uma chance para a gente relembrar aquilo que a gente já estudou. Pessoal, basicamente o que eu falei, de forma mais didática, né, mais bonitinha, tá? Não vou ficar repetindo, é tudo que eu coloquei para vocês aqui, tá? Lembrando sempre, todos vocês já sabem, mas normalmente os nossos pacientes não sabem, às vezes eles erram. Normalmente as pessoas contam o primeiro dia do ciclo quando encerra a menstruação. O primeiro dia do ciclo é quando começa a menstruação. Beleza? Então ali é o primeiro dia e a partir dali primeiro, segundo, terceiro e vai embora. Certo? Por isso que é muito importante que quando nós vamos avaliar um perfil endócrino de uma paciente, né, para a gente entender, né, se essa paciente, qual o melhor anticoncepcional para ela, é muito interessante a gente dosar LH, FSH, estradiol, prolactina, progesterona, né, para a gente entender o perfil hormonal da paciente. Porque nós temos anticoncepcionais monofásicos, bifásicos, trifásicos, combinados, minipílulas. As minipílulas com diversas concentrações diferentes de hormônio. Tá? Então a gente tem um monte de opção. Então se a gente escolhe sem avaliar a paciente, a gente tira essa possibilidade de um ajuste individualizado, beleza? Então não é legal se a paciente ela toma um anticoncepcional, ela querer indicar para a amiguinha, porque o corpo da amiguinha é diferente do corpo dela. Tá? Então é interessante cada um utilizar aquilo que é melhor para o perfil daquela determinada paciente, de acordo com o resultado desses exames aí. Por isso que toda vez que a gente vai avaliar um resultado de um exame de perfil hormonal, a gente tem que ter a data da última menstruação da paciente, para a gente entender em que dia do ciclo ela está. Fechou? Tranquilo, cara? Cara.
Então vamos lá, então os anticoncepcionais hormonais orais, também chamados de pílulas anticoncepcionais, são esteroides utilizados isoladamente ou em associação com a finalidade básica de impedir a concepção. Esse é um conceito geral de anticoncepcionais. Agora, o que a gente precisa entender? Que esses anticoncepcionais que nós classificamos hoje, na verdade, eles são hormônios. Sim ou não, pessoal? Sintéticos, derivados de progesterona ou de estrógeno. Mas são hormônios. E os hormônios, eles não estão condicionados apenas à reposição dele para inibir uma gestação. Eles podem ser utilizados, exemplo, para hipogonadismo primário. Vamos dar exemplo, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, exemplo, você tem lá uma pré-adolescente, o médico percebe que ela não está conseguindo expressar as características sexuais secundárias e com isso ela está com um retardo em função de um desequilíbrio hormonal. E o médico faz um anticoncepcional para fazer uma reposição desses hormônios e a partir daí acelerar esse processo, tanto de crescimento também como o processo de aparecer essas características sexuais secundárias. Então, não está sendo utilizado nesse momento como uma anticoncepção. Então, a gente usa esse termo, mas na verdade são reposição de hormônio. E lembrando sempre que é um hormônio sintético e não é um hormônio bioidêntico, não é um biofármaco, é realmente um fármaco. É uma droga sintética, Valdinho, não é um biofármaco. O senhor não poderia produzir um biofármaco? A própria progesterona, o próprio estradiol poderia, mas a indústria não gosta, meu amigo Guilherme, porque para ela isso não é uma vantagem, porque se é algo bioidêntico, ela não gera uma patente, se ela não gera uma patente, ela não ganha dinheiro, certo, Diego? Então, fica esperto com a indústria, Diego, o pessoal vai querer te enganar lá no teu consultório, tá? Já te aviso agora. Então vamos lá, classifiquem-se em combinadas e também em pílulas, Eu coloquei para vocês já isso. Que os anticoncepcionais, basicamente, eles são classificados dessa forma. Os combinados, essa junção aí de progesterona e estrógeno, ou apenas com progesterona, e aí a gente chama de mini pílulas. Então nós temos essas duas formulações. Aí você pode estar pensando, professor, mas por que a diferença? A diferença, ela está baseada em algumas circunstâncias. Quando eu tiro lá o estrógeno, eu tiro alguns efeitos colaterais dos estrógenos, e aí eu deixo só a progesterona. Às vezes eu trago algumas vantagens, mas em compensação gera-se também uma desvantagem, porque declina um pouco o perfil de cobertura anticoncepcional. Não tem a mesma eficácia das pílulas combinadas. Então, a gente acaba ajustando. E muitas vezes a gente escolhe uma pílula só com progesterona, uma mini pílula, porque a gente não quer interferir tanto em questão de lactação. Às vezes ainda está em processo de amamentação, e a mãe quer já utilizar um anticoncepcional, então acaba utilizando só derivado de progesterona. Aqui eu trouxe algumas caixinhas para vocês. Vocês sabem que eu não tenho cultura de ficar falando nome comercial de medicamento, porque a doutora Clara não tem obrigação na graduação de decorar o nome comercial. Só que lá na prática nossa ela vai ter que fazer isso, porque faz parte da profissão de você, do farmacêutico, principalmente, decorar o nome comercial de medicamento, que é uma chatice, mas a gente acaba tendo que decorar. Por que aqui eu trouxe as caixinhas e decorar? Porque realmente no anticoncepcional o médico prescreve mesmo pelo nome comercial e não tem jeito, vai pelo nome comercial mesmo. Dificilmente o médico coloca o nome do princípio ativo. Então por isso que eu trouxe aqui, porque realmente a gente acaba conhecendo mais pelo nome comercial. Um exemplo aqui, o Cerazete, talvez alguém já ouviu falar. O Cerazete é um derivado apenas de progesterona, então é uma famosa mini pílula, do laboratório Schedler, então é um medicamento bastante conhecido. Okay? Do outro lado também nós temos lá o Micronor, que também é uma mini pílula, aquela sem interrupção da Janssen, e também só com derivado de progesterona, nodesterona. Aqui embaixo o ciclo 21, que eu acho que é o anticoncepcional mais conhecido, mais popular, pelo seu preço até, é um preço extremamente acessível, que aí já é uma pílula combinada, Aí já tem lá um derivado de progesterona, o levonorgestrel, que é um derivado de progestagem de primeira geração, e etinil estradiol, que é um derivado de estrógeno de primeira geração.
Prestem atenção na concentração desses fármacos. Fiquem muito atentos a isso. Ó, quando a gente pega aqui, ó, desogestrel, 75 miligramas. É isso, pessoal? Não, professor, é micrograma, professor. A unidade lá é micro, tá? Então é isso que a gente tem que prestar. As concentrações beta-lactamase são concentrações ínfimas, tá? Bem pequenininha, certo? Então são concentrações, ó, pequenininhas. Então, os anticoncepcionais é isso mesmo. Você vai ver que quando ele estiver colocando a unidade de medida como miligrama, sempre vai ter um zero antes ali, tá? Ou vai ser uma quantidade muito pequena. Exemplo, na pílula pós-coito, 1,5, né? Que aí é uma dose altíssima. E aí nós vamos conversar sobre depois, né? As consequências disso, tá? Porque, exemplo, a pílula do dia seguinte, pessoal, ela é levonorgestrel, 1,5 miligramas. Quantas miligramas tem ali no ciclo 21, pessoal, levonorgestrel? Quanto, pessoal? 0,15. Na pílula do dia seguinte é 1,5. Aí todo mundo aqui, né, é fera em matemática, né? Se a gente pegar lá 1,5, 0,15, dá para fazer uma continha rápida aí, 10 vezes a diferença, não é isso? Você multiplica 0,15 por 10, 1,5, não é isso? Sim ou não, pessoal? Então, agora vamos imaginar que eu vou fazer só um cenário, só uma imaginação. Vamos imaginar uma paciente tomando uma pílula no dia seguinte. Ela abrindo uma cartela de ciclo 21, pegando 10 comprimidos e tomando todos de uma vez. Você está entendendo? E a cartela vem com 21, então ela toma metade do que ela toma em um mês, em um dia, em uma tomada, em uma dose. Eu sei que é uma reflexão, né, que, nossa, meu Deus, professor, eu nunca tinha pensado. Meu coração, professor, deixa eu respirar primeiro. É isso, pessoal, tá? Certo? Por isso que tem consequências, né? Tem consequência, é uma dose de hormônio alta. E nós estamos falando do ciclo 21, que já é considerado anticoncepcional com doses muito altas de hormônio. Porque as pílulas, né, exemplo, o level é 0,1. Tem alguns hoje já com 0,08. Então o ciclo 21 já é uma concentração alta. Se a gente for comparar com outros, né, poderia ser uma cartela inteira. Tranquilo, criança? Mas nesse momento é só para reflexão. Mais à frente vamos conversar. Aqui nós temos alguns outros também bastante conhecidos, exemplo, o triquilar, né? O triquilar, ele é bastante conhecido, ele é um anticoncepcional trifásico. Certo? Trifásico. O que isso quer dizer? Que na cartela vem 3 concentrações diferentes de medicamento. Certo? Então tem lá um período em uma concentração, depois tem um outro período com outra concentração e tem um terceiro período com outra concentração. Professor, o que isso quer dizer? Claro, filho, temos que trabalhar. O que está acontecendo contigo? Eu acho que a mesa ali eu não consegui isso. Foi. O que isso quer dizer, professor? Que quando a paciente utiliza um anticoncepcional trifásico, ela não pode fazer assim, ó. Pega lá um comprimido aqui, pega um outro comprimido qualquer ali, pega um outro comprimido qualquer ali. Não. Ela tem que seguir a cartela bonitinho nas concentrações. Certo? Porque aquelas concentrações elas foram feitas de acordo certinho para dentro do ciclo dela, dentro de todo o período, né? Momentos que ela precisa de um pouco mais de hormônio, um pouco menos de hormônio, então ele foi um ajuste muito mais refinado para essa paciente, ok? Então ela precisa seguir corretamente para que tenha realmente, né, todo o desempenho farmacológico esperado, tá? O monofásico não, o monofásico todos eles vêm com a mesma concentração. Tá certo? Eu não estou falando de placebo. O professor, lá no final da cartela, normalmente tem 4, 5 comprimidos lá. Aquilo ali é um placebo. Não tem nada, não tem princípio ativo ali. É só para finalizar a mesma cartela. Tá? Não estou falando de placebo, estou falando de diferença de concentração de fármaco. Placebo é quando não tem nada. Beleza? Professor, esses vários derivados de progesterona, eles têm uma atuação de Com cerveja.
Vamos falar mais daqui a pouco, mas com certeza. Exemplo, você pega lá, levonorgestrel. Ele é um progestágeno de primeira geração. Ele tem um efeito maior androgênico. Então ele tem uma possibilidade maior de acne, de retenção hídrica, e ele é um pouco menos potente. Mas só que ele também gera menos tronco. Ele não interfere tanto na via da renina, ele não mexe tanto em fator 12 e fator 7. Então aí tem vantagem e vantagem, tá entendendo? Aí qual que é o seu papel, lindinha, lá como médica? Você vai olhar o perfil da sua paciente. Sua paciente já teve história familiar de tronco? Teve. Então ele é uma opção boa, porque ele não tem essa situação de gerar tronco. Ah não, a paciente é de uma pele acneica, para ela é ruim. Então você vai escolher um derivado de progesterona de terceira geração, exemplo, Gestodeno. Você está entendendo? Então a sua escolha é de acordo com a sua paciente. Então por isso que não é legal ficar indicando o seu anticoncepcional para a amiguinha. Só se você não gosta dela, você odeia ela, né? Aí você faz isso. Mas se você gosta da pessoa, não faça, pelo amor de Deus. A gente tem que deixar o médico escolher, apesar que eu já vi, né, paciente muitas vezes chega ao médico e ele não faz uma avaliação que deveria fazer para prescrever um anticoncepcional. Tem que fazer, gente, tá? É obrigatório solicitar exames? Não é obrigatório, mas é interessante. É óbvio que pelas características, né, até estética da paciente física, dá para você entender mais ou menos como é o perfil hormonal. Mas os exames, eles não conseguem ser substituídos pelo exame físico. É interessante, né, fazer os exames, verificar o perfil endócrino da paciente, você consegue enquadrar melhor ali o anticoncepcional, tá? Professor, na época que eu comecei a tomar anticoncepcional, eu vi muitas colegas falando que tinha diferença de anticoncepcional para outro, que uns fazem engordar, eles têm esse poder? Engordar, né, é um termo meio complexo, né? Ganho de peso, sim, aí engordar, muitas vezes a pessoa pensa gordura, meio lipídio, né? Na verdade, assim, ocorre uma retenção hídrica muito grande, né? Retém muito sal, retém água, por causa que alguns derivados de esteroides, eles fazem um aumento de renina. Aumenta a renina, aumenta a aldosterona. Aumenta a aldosterona, aumenta a recaptação de sal. Aumenta a recaptação de água. Né? Mas não é tanto em relação a interferir em ciclos ali de lipídios, de carboidratos, nada disso. É mais essa retenção. Então a pessoa realmente fica mais inchada, né? Ela se sente mais inchada, né? Ela ganha medidas, né? Mas não é muito em relação a ganhar peso, nem gordura, nem tanto. Nesse sentido, não muito. Mas pode acontecer? Pode. Tem pacientes que relatam sim, tá? Então pode acontecer. Mas é mais mesmo a retenção de líquido. Então aqui eu coloquei para vocês alguns nomes comerciais, só para a gente fazer algumas comparações com quais derivados de estrógeno e progestágeno aquele determinado anticoncepcional traz, né? Só para a gente fazer algumas comparações, né? Temos lá, exemplo, o Femiane, que é bastante conhecido. O derivado estrogênico dele é o etinil, né, estradiol, 0,02 miligramas. Lá no ciclo 21 é 0,03. Né? Então você percebe que muda as concentrações do hormônio. O progestágeno que vem nele, né, dele relacionado ali, né, é o gestodeno, ok? 0,075 miligramas de gestodeno. Já no ciclo 21 não é gestodeno, o derivado progestágeno lá é o levonorgestrel. Então essas diferenças que a gente precisa entender que existem entre eles, né? Então ali colocando sua comparação, alguém já ouviu falar no microvilar? Microvilar que está aqui embaixo, penúltimo ali. Microvilar na década, no final, acho que 90 para 2000, né? Eu nem sonhava em ser farmacêutico, teve um recal gigante, tá entendendo, do microvilar em razão de um erro de validação de processo na indústria. Né? Se eu não me engano, foi 2 ou 3 lotes de microvilar sem princípio ativo nenhum. Eu não preciso falar o que aconteceu, né? Gente, isso foi um caos. Foi algo assim. Não é criada com sucesso. Talvez você tenha nascido nesse momento, exatamente. Nasci em 2001. Recal é como se fosse uma retirada. O que acontece com o carro, né? Troca o airbag, cambia o seu carro. É a mesma coisa, o recal é uma retirada daquele determinado medicamento do mercado para entender o que aconteceu ali.
Então, foi feito, a Anvisa faz esses alertas, foi feito à época, e aí ele ficou um tempão sem ser comercializado, mas aí entendeu que não foi um desvio relacionado a, como eu posso colocar assim, o princípio ativo não ter sido eficaz. Foi realmente um erro na plataforma de validação. Então foi um erro sequencial, né, que a gente fala na indústria, né? Não foi feita uma validação simultânea na hora da produção do medicamento. O controle de qualidade errou, porque tem que se fazer o controle de qualidade de tudo que produz. E no final o medicamento foi dessa forma para o mercado, né? Então, isso a indústria pegou. Sorte que era uma multinacional, ela tinha dinheiro, né, para cuidar dessas crianças que nasceram. Mas se não fosse, ela teria realmente falido. Tá? Mas é um laboratório dos maiores que existe, né? O Microslac é a Bayer. Só colocando como informação mesmo, tá, gente? Então aqui vamos falar um pouquinho da questão de função, né, desses hormônios, né, e também depois da função farmacológica. Lembrando, gente, que quando a gente fala de hormônio, é basicamente aquilo que a gente estuda na fisiologia. Então não tem mais. Se eu estou falando que eu estou sintetizando um hormônio que ele é similar à ação, exemplo, do estradiol, e vai promover uma ação daquilo que o estradiol proporciona. Então não é muito difícil entender o que um anticoncepcional faz. O anticoncepcional ele faz um ciclo artificial na mulher, tá entendendo? Então o que ele vai estabelecer? Ele vai estabelecer eixos de compensação da mesma forma que o hormônio, né, natural ele consegue promover. Então se agora há pouco a gente conversou que os estrógenos, o estradiol e progesterona faz uma alça de limitação de secreção de hormônios ovulatórios, é isso que o anticoncepcional faz. Ele vai falar para a hipófise, não precisa secretar FSH e LH. Você está entendendo? Porque eu já tenho uma quantidade de progesterona e estrogênio suficiente aqui. Ele vai ficar entendendo que como se a paciente já tivesse passado pela fase folicular, fase, né, ali de formação do corpo lúteo, que não precisa. E aí é óbvio que não vai ter, né, a parte folicular e não vai ter a parte também luteinizante, né, porque esses hormônios vão estar fazendo esse feedback. Então, isso é basicamente o que, né, os anticoncepcionais conseguem trazer. Mas aí eu vou mostrar com mais clareza isso para vocês. Mas é basicamente o que vocês estudaram na fisiologia, né, da parte, principalmente de hormônios ovulatórios. Então vamos lá, estrógenos, né, são sintetizados pelo ovário e pela placenta, em pequenas quantidades pelos testículos e pelo córtex da suprarrenal. A substância inicial para síntese de estrógeno, de forma geral, é o colesterol. Né? Quando a gente pega todas as substâncias esteroidais que a gente chama, né, elas são derivadas do colesterol, né, da estrutura, né, do colesterol. Então, os três estrógenos endógenos principais, como eu falei, nós chamamos de E1, E2 e E3, né, que é o estradiol, estriol e estrônio. Tá? Então, são os três estrógenos naturais, certo? Naturais. Porque não são eles que a gente usa nos anticoncepcionais aí, comum, acaba utilizando os sintéticos. Agora, o que a gente precisa pensar? Normalmente, para que se utiliza os estrógenos de forma exógena? Então, por que tem os medicamentos? Né? Quais é a finalidade? Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente, né? Que eu já tinha até citado para vocês. No hipogonadismo primário, principalmente para acelerar aí o processo, né, de desenvolvimento das características sexuais secundárias, né, e acelerar o crescimento. Em pacientes adultos que têm diagnóstico de aminoéia primária, também são utilizados, né, administrados normalmente com um progestágeno para promover um ciclo artificial e corrigir a aminoéia. Em mulheres sexualmente maduras, aí entra o nosso tema aqui, né, na forma realmente de anticoncepcional, também normalmente combinado ao derivado progestágeno, e durante ou após a menopausa para uma reposição de estrógeno, pois nessa fase declina-se, né, a síntese e produção de estrógeno, e aí para prevenir, né, principalmente alguns sintomas relacionados à menopausa, como perda de matriz óssea, né, acaba fazendo a reposição. Então, como eu falei, os anticoncepcionais não são medicamentos hoje utilizados apenas com essa finalidade, né? Porque a gente acaba caracterizando, é normal, é comum. É a mesma coisa a pessoa caracterizar o beta-HCG como um teste de gravidez, que não é uma dosagem de hormônio, mas hoje, se você falar assim, a pessoa fez um beta-HCG, fez teste de gravidez,
normalmente se caracteriza, mas não é uma dosagem de hormônio. Às vezes a pessoa está gestante, está no 7º mês e ela não quer descobrir que está grávida, ela está lá gestante. Né? E ela está fazendo o exame para um controle hormonal, para verificar se o beta-HCG, naquela fase da gestação, ele realmente está sendo produzido de forma adequada. Né? Porque se ele não estiver, ela pode estar numa gravidez de risco. Dosa-se progesterona, da mesma forma, para entender se naquela fase da gestação a progesterona está em valores normais, também para não sugerir, justificar lá uma possível gravidez de risco. Então são dosagens de hormônios, né? E não relacionada apenas à questão do anticoncepcional. Aqui em relação aos progestágenos, o progestágeno endógeno, né, que é sintetizado é a progesterona, né? O hormônio progestacional natural, este é secretado pelo corpo lúteo na segunda parte do ciclo menstrual e pela placenta durante a gravidez. É aquilo que eu falei, né? Então ele produz ali o corpo lúteo porque a partir que o LH ele aumenta, matura-se, né, a formação do corpo lúteo, corpúsculo de Graff, tudo aquilo que vocês já viram, só que o próprio LH aumenta a secreção de progesterona, né? Passa-se essa fase, se ocorrer a fecundação, a progesterona continua aumentando. E aí já lá na placenta que vai haver essa produção. Tanto que muitas vezes no início da gestação, quando o médico já tem um histórico, às vezes, da paciente, ela já teve abortos espontâneos e ela vem tendo muita dificuldade com a gestação, no início da gestação o médico já começa a dosar beta-HCG quantitativo e progesterona. Isso dentro de uma rotina, para entender se realmente essa progesterona vai continuar aumentando. Muitas vezes não aumenta na paciente. Então a gente pega progesterona valores baixos e aí o que tem que fazer? Suplementar a progesterona para paciente. E aí ultrageston, né? Pode ser feito intravaginal ou por via oral. Então vai suplementar, tá? Então por isso que a gente precisa entender que isso não está condicionado apenas a hormônios direcionados à anticoncepção. Nada disso. Lá na obstetrícia, né, quando vocês estão no quarto ano, vocês vão ver que nós temos diversas indicações clínicas para poder prescrever esses hormônios. Professor, na fertilização in vitro, que você já introduz o óvulo fecundado na mulher, que não tenha lá o corpo diretamente do ovário, você tem que suplementar a progesterona também. Oi? Desculpa. Na fertilização, você já pega introduz o óvulo fecundado na mulher, ela teoricamente não tem o corpo lá do ovário, do progesterona, tem que suplementar a progesterona. Não, porque assim, depois que ocorre a fecundação, iniciou-se o processo ali, o próprio placenta ela vai começar a produzir progesterona, vai haver o estímulo. Né? O processo ali de fecundação da implantação, que naturalmente seria a anidação, né? A partir dali já começa. Agora, óbvio, o médico ele vai avaliar isso de forma igual no início do beta-HCG. Porque, exemplo, quando é fertilização in vitro, a gente já considera, se ocorreu realmente, depois que fez a introdução e começa a avaliar, acima de 10 unidades internacional de medida, a gente fala que já está gestante. É diferente de uma paciente normal que a gente espera chegar acima de 25, tá? Mas aí falar para você como é que é todo o protocolo, eu não saberia te falar não. Como é que ele segue, bonitinho, não saberia te responder, tá? Mas na parte laboratorial, eu falo que eu acompanhei bastante, né? São valores bem diferentes dos valores de referência para a gente pontuar no início da fertilização in vitro. Tanto que quando eu liberava lá beta-HCG de 8, de 10, as mulheres saíram comemorando que tinha dado certo, que ela estava grávida, porque o médico tinha estabelecido aquela meta para ela. E para a gente fazer o beta normal, tem que estar acima de 20 unidades internacional para dizer que a paciente, né, possivelmente está gestante. Tá? São valores de referência diferentes. Continuando, então aqui em relação aos tipos de combinação que eu já tinha mostrado anteriormente, tá? São os dois que nós vamos estar conversando aqui, as combinadas e as minipílulas. Aqui do lado o Adolesce é uma amostragem, né, de uma pílula combinada. Nós temos lá um derivado progestágeno, um derivado de estrógeno. O gestodeno é um derivado de progesterona e o etilioestradiol é um derivado de estradiol. A nível colateral, qual seria o mais indicado? Combinado ou somente progesterona? Você está falando assim em relação a efeitos colaterais? Não, aí a minipílula, só progesterona. Só progesterona. Teria menos efeitos colaterais.
Tá? Mas aí depende qual derivado de progesterona que a gente está usando. E também depende para qual paciente você está falando. Porque muitas vezes o efeito colateral para ela é diferente para ela. Exemplo, se a paciente ela já tem uma pele acneica, você utilizar lá um anticoncepcional, aquele androgênico, ele vai ser um grande problema para ela. Terrível, né? Agora, para paciente que não tem, talvez não traga esses problemas. Então, para ela é tolerável, né? Então, é isso que a gente precisa entender, que para um, para outro, muda muito esse perfil, tá? Foi. A minipílula é eficaz pela combinada? É excelente eficácia, também acima de 90%, tá? Porque muda aí um percentual mais ou menos de 3, 4 pontinhos. Porque, exemplo, quando a gente pega os anticoncepcionais combinados, eles vão falar eficácia, eles falam que é acima de 97, 98%. Aí quando é as minipílulas, às vezes é acima de 93, 94, então muda um pouco. Mas elas também são bem eficazes. Entende? Tanto que, exemplo, os anticoncepcionais, algum de vocês utiliza anticoncepcional trimestral ou já utilizou por indicação do médico para vocês já? Já, olha ele já. Ninguém? É contra 7, depois já usou, né? Então, exemplo, ela é só progesterona. Ela é só progesterona, não faz história. Aproximar os parenterais só não, tem vários parenterais, estrogênio e progestágeno. Mas aquela trimestral é só derivada de progesterona. Medroxprogesterona. Esse tema é muito importante, eu quero que vocês anotem. Então todo mundo, muita atenção no que o professor vai falar agora. Certo, flamenguista? Que camisa, meu Deus, que decepção. Pessoal, quem mais flamenguista aqui para eu poder tirar ponto? Eu sei que eu tenho que tirar nota. Corintiano, pessoal, quem é corintiano? É hoje. Esse É hoje. Deus me livre. Beta-lactamase, você. Não acredito não, galera. Todo mundo foi treinado pelo meu Eu sou São Paulino doente. também, Hoje eu sou São Paulo. Você quer trair, eu sou São Paulo. Eu sou São Paulino. Falar de aula, banda e essas coisas. Depende da aula. Se chamar de depende da aula, falar isso. Eu sou Paulo. Pessoal, vamos lá. 3 pontos aqui importantes lá, ó, da medroxprogesterona, só pra gente anotar. Isso aqui é muito importante para vocês, ó. Porque o que acontece? Quando a gente pega uma formulação farmacêutica, um princípio ativo, o nome do medicamento, a gente sempre classifica ele como ação. Então ele serve para isso, ponto final, né? Só que quando a gente pega hormônios, muitas vezes, como eu falei para vocês, eles podem ser indicados para diversas situações diferentes. Isso vai depender da via que eu vou usar e a dose que eu vou usar e por quanto tempo eu vou usar. Vou dar alguns exemplos para vocês da medroxprogesterona. Eu posso usar a medroxprogesterona para regular o fluxo menstrual. Então, tem lá uma paciente que ela está lá 6, 7 dias lá, então já não é mais aquela menstruação normal, e o médico quer prescrever o medicamento para regular aquele fluxo, para cortar aquele fluxo menstrual, certo? Então, ele vai lá e prescreve o medicamento, depois se vocês quiserem pesquisar o nome comercial, é chamado acetoflux. Ela não conhece, né? Sempre alguma mulher já conhece. Oi, acetoflux. E ele é a base de progesterona, medroxprogesterona, beleza? Então, são poucos comprimidos, vem 4 comprimidos, 6 comprimidos, uma quantidade bem pequena, porque é justamente só para regular o fluxo menstrual. Não está sendo feito um tratamento anticoncepcional, não é uma pílula pós-coito, não é nada disso, é só para regulação do fluxo menstrual. Ele vem numa concentração específica para isso, medroxprogesterona. Já tem outra paciente que usa medroxprogesterona como anticoncepcional mensal. Vamos dar um exemplo? Depo-Provera 50. A Depo-Provera 50 é um anticoncepcional mensal parenteral. O mesmo princípio ativo, claro. O mesmo princípio ativo. Certo? Depo-Provera 50. Aí eu já tenho uma outra paciente que o médico prescreveu Depo-Provera 150. Que já é um anticoncepcional parenteral trimestral, com o mesmo princípio ativo, certo? Mesmo princípio ativo, certo? Então, você percebe que eu posso utilizar a mesma molécula, né, a mesma estrutura para situações diferentes. É a mesma coisa do levonorgestrel. Eu posso ter o levonorgestrel, voltar ali na imagem, ó, bonitinho, ó.
levonorgestrel, um anticoncepcional de uso diário para uma ação mensal. Beleza. Só que pode ter ele sozinho, lá 1,5 mg com uma pílula pós-coito, uma pílula de emergência. Você está entendendo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Então, dependendo da situação, vai depender de que vai ser indicado, em que concentração vai ser indicado, em quantos dias de uso a pessoa vai ter que utilizar, certo? Então isso é muito importante para a gente. Tranquilo, cara? Professor, aquele gestodeno É um derivado de progesterona. Mas só que ele é de terceira geração. É como se você pegasse o levonorgestrel e aí você pegasse a estrutura dele e agora você fizesse, baseado na sua estrutura, uma nova estrutura química mais avançada, com algumas alterações de radicais. E aí a gente fala que é uma nova geração molecular, então é uma nova molécula. E aí o levonorgestrel eu chamo de um progestágio de primeira geração. O gestodeno é um progestágio de terceira geração, certo? E aí você vai ver que, como eu já tinha colocado aqui, existem vantagens e desvantagens. Vou colocar um exemplo aqui, ó. O levonorgestrel ele tem menos probabilidade de ter pacientes TVP, né, trombose venosa profunda. Já o gestodeno ele tem maior probabilidade de trombose venosa profunda. O levonorgestrel ele é mais androgênico, então ele tem uma maior probabilidade de acne e tudo mais. Já o gestodeno tem uma menor probabilidade, você tá entendendo? Então, por isso que eu falo, a indicação é muito perfil do paciente. Gente, desigual melhor, pior, bom, ruim. O que é bom para a Clara não é bom para minha amiga beta-lactamase, certo? Então, a gente tem que entender que cada paciente tem um perfil endócrino e é baseado nisso que vocês vão prescrever. Quando você pega um medicamento anticoncepcional e a dosagem dele é alta, como esse senhor estava falando que é mensal, o uso contínuo dele não pode causar assim, um bloqueio efetivo lá na cascata de hormônios, tipo lá na hipófise, lá na... Temporário, sim. Temporário? Sim. Tanto que ele causa, a bula da Contracept da Depo-Provera fala que ela pode causar infertilidade temporária. Mas ele usa o termo temporário, certo? É temporário mesmo? É temporário, mas esse temporário ele é um temporário longo, tá? É maravilhoso, show de bola a tua pergunta, é totalmente pertinente e é isso que acontece mesmo. Tem pacientes, relato, que demoram 2 anos depois para conseguir engravidar, depois que para a medicação. Tá? E tem pacientes que parou no outro mês e está gestante. É dessa forma. É sério, é muito relacionado a paciente. Porque imagina assim, gente, é aquilo que a gente estuda em todos os hormônios. Eu já vou com você, tá, Marinho? Então, isso é que a gente estuda em todos os hormônios. Quando você oferta ao seu organismo algo exógeno, similar ao endógeno, é óbvio que o seu corpo parou de produzir, ele vai parando, né? Você vai suprimindo a produção do endógeno, né? Porque você está substituindo. Entendendo? Quando você retira isso abruptamente, né, como o seu corpo vai entender isso para ele voltar a produzir e sintetizar aquele determinado hormônio? E isso não é só com esses hormônios ovulatórios, tá? Isso com todos, né? Acontece com corticosteroides, com falência de suprarrenal, síndrome de Cushing, né? Tudo que é discutido lá, porque ofertas cortisol, né, corticosteroides por muito tempo, depois retira, mesmo com desmame, às vezes tem paciente que faz falência de suprarrenal. Então isso é importante. Só para finalizar, dessa mesma questão, esse que é uma dosagem maior, você faz desmame também ou você faz evolução? Normalmente é retirada mesmo, normal. Tá? Abrupta mesmo. No anticoncepcional, sim. Aí vem a dúvida, não aumenta o risco de trombose? Com certeza. Com certeza, por causa do desequilíbrio do grupo do balanço de cascata de coagulação. Com certeza. Com certeza. Professor, aqueles injetáveis, injetáveis essas mesmas substâncias aí? Alguns sim, alguns não. Mas pode ser ter as mesmas substâncias, tá? Vai depender de cada um, tá? Exemplo, vamos colocar uma aqui, Perlutan, né, que é bastante conhecida, né? A parenteral. Perlutan é a algestona cetonida, né? É um outro derivado, é a algestona, né, que é administrada. Então depende de qual. Semecigina, noregina, Perlutan, Contracept, Depo-Provera, tem vários, né, parenterais. Pessoal, coffee break? Bora. Intervalozinho. Bora.
A expectativa para hoje é torcida e sofrimento. Mas vamos agora. Você deu sol. Ainda. Aqui é aquela parte de derivados que eu coloquei para vocês de estrógeno e progestagem relacionada às gerações, as mudanças que tem. Os estrógenos, né? A maior combinação que a gente tem é com as pílulas de segunda geração, por exemplo, o etinil e estradiol, né? Apesar que algumas vêm com estranol. Tem o etinil bestrol também, que é conhecido. Tá? E derivados de progesterona, normalmente pode ser utilizado a nolesterona e o levonorgestrel, tá? Que normalmente são os mais antigos, ou as de terceira geração que a gente chama, né? Tem o desogestrel e o gestodeno, que são os mais utilizados. Um exemplo ali no Tamisa, né, que a gente usa gestodeno, né, no Tamisa. A diferença do Tamisa 20, 30, 15 que tem é relacionada à concentração do etinil estradiol. Tamisa 30 microgramas de etinil estradiol. Tamisa 20 microgramas de etinil estradiol. E assim, o número que tiver na frente sempre vai estar relacionado à concentração do etinil estradiol. Tá? E aqui falando um pouquinho também, né, sobre a questão da diferença desses derivados de progestagem. Por exemplo, o dinogestrel e o gestodeno são mais potentes, possuem menos ação androgênica, tá, e causam poucas mudanças no metabolismo de lipoproteínas. Mas, em compensação, possuem risco maior de tromboembolia, né, que as preparações de segunda geração. Então, isso na hora da escolha, né, tem que justamente verificar se é um paciente que tem mais probabilidade, se tem histórico de formação de trombo, se já tem, né, algum familiar, ou a própria paciente já teve algum evento relacionado. Em relação ao mecanismo de ação, eu já tinha colocado para vocês, né? Por serem hormônios, né, então na verdade eles vão só mimetizar aquilo que nós já sabemos que os hormônios, tanto estrógeno como progestágenos, fazem. Então, ao estrógeno, ele inibe a secreção de FSH via retroalimentação negativa na adenohipófise e assim suprime o desenvolvimento do ciclo ovariano. A progesterona inibe a secreção de LH e assim previne também a ovulação. Ela também estimula a produção de muco cervical e fica menos suscetível, né, à passagem do esperma, porque a gente sabe que a viscosidade do muco cervical é extremamente um fator preponderante para que ocorra a penetração do espermatozoide, que é justamente a motilidade dele, né, que a gente até avalia no espermograma para saber se o paciente tem espermatozoides viáveis com a fecundação ou não. Então essa viscosidade do muco é um fator também muito importante, no caso ele é alterado. Tanto o estrógeno como o progestágeno, eles atuam de forma combinada também para alterar o endométrio, de tal forma para evitar o processo de implantação, lidação, né? Então a gente percebe que são ações que esses, né, hormônios trazem que justamente dificultam o processo de fecundação, porque dificultam toda a fase folicular, dificultam toda a fase ovulatória e dificultam, né, o meio ali que é a questão de formação do endométrio, né, para o processo de fecundação. Então é isso que os anticoncepcionais trazem. Aqui alguns efeitos adversos que são comuns, relatados, porém não quer dizer que todo anticoncepcional traz. Isso aqui é um parâmetro geral de todos eles, né? Então é só um conceito geralzão mesmo. Ganho de peso, retenção de fluido, né? Pouca náusea, rubor, tontura, depressão e irritabilidade, mudanças de pele, exemplo, acne ou aumento de pigmentação, amenorreia e duração variável, cessação da ingestão da pílula. Então, são algumas condições, isso não quer dizer que todo anticoncepcional traga, né, ou isso vai acontecer em todos os pacientes, né? Então, está muito relacionado a qual anticoncepcional, perfil do paciente, para entender se realmente vai aparecer esses efeitos ou não. Alguns deles são justificados, né, por esses efeitos metabólicos aqui. Então, vamos dar alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Ó. O etinil estradiol, ele promove aumento de renina. Então, só de eu falar que ele aumenta a produção de renina, ele vai interferir em questão de pressão arterial, ele interfere em questão de retenção de líquido, ele interfere em questão de retenção de sal. Então, ele vai trazer essas consequências, né? Por quê? Porque a renina, ela está dentro de um ciclo muito importante, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Então, já é uma situação ali importante a gente avaliar. Outra situação também importante é que o componente estrogênico também é responsável pelo aumento de fatores de coagulação, por exemplo, fator 7, fator 12, e também observa-se a redução da antitrombina 3. Por que isso é importante? Ó, fator 7 e fator 12 são fatores de coagulação. São fatores que promovem a coagulação. Então, ó, eu estou falando que eu estou aumentando os fatores de coagulação. Então, estou aumentando a formação de coágulo. A antitrombina 3 é uma substância reguladora da cascata. Então, a antitrombina 3 ela é uma substância que inibe a serina protease da cascata de coagulação. Não sei se vocês lembram lá da bioquímica. Então, existem fatores reguladores da cascata, proteína S, proteína C, né? Então, existem vários fatores que são associados à cascata em si. O principal deles é a antitrombina 3, né? Ela regula, é ela que fica moldando se vai ou não acontecer coagulação, para não acontecer excessos, para não acontecer processos exacerbados de coagulação. Então, ela que regula. E aí observa-se que há a redução dela, então esse controle se perde, né? E aumento do inibidor do ativador de plasminogênio. O plasminogênio ele é um fator crucial para a via trombolítica. Nós temos 3 situações no nosso organismo. 3. Não estou falando de medicamento, não. Estou falando de fisiologia. Temos 3 situações. Nós temos uma via de formação de coágulo, que nós chamamos de cascata da coagulação, que é fatores de coagulação. Nós temos uma via anticoagulação, com anticoagulantes internos, substâncias que inibem coagulação. Nós temos uma terceira via que chama via trombolítica, que é a via do plasminogênio. Então, o que está demonstrando aqui? Que o anticoncepcional tem a capacidade de trazer um desequilíbrio para essas 3 vias, combinando o quê? Um aumento da probabilidade de geração de trombo. Okay? Então, por isso que, se a gente buscar os efeitos mais graves dos anticoncepcionais e quais materiais que a gente tem de maior robustez de dados científicos em relação a problemas com anticoncepcionais, está relacionado à trombose. Então a gente consegue achar um monte de artigos bem embasados falando sobre esse tema. Então esse é o tema de maior afirmação sobre os anticoncepcionais. Qual é o maior problema relacionado aos anticoncepcionais? O aumento da probabilidade de TVP, trombose venosa profunda. Isso é claro, isso já está muito bem definido. Então, isso, por quê? Porque a gente entende muito bem o mecanismo bioquímico, porque isso acontece, certo? Isso aqui é só uma tabela, gente, é alguns índices de risco, mas eu não vou cobrar de vocês não, eu quero que vocês foquem aqui, ó. Benefícios não anticoncepcionais, isso aqui é interessante, né? Porque a gente fala dos efeitos colaterais, né? Os malefícios que podem vir, mas esses benefícios também são de extrema importância, tá? Então, redução da incidência de gravidez ectópica, câncer de endométrio, controle de anemia ferropriva, né? Aqueles pacientes que realmente tem aquele processo de menstruação que excede, né, de 3, 5 dias aí, e acaba desenvolvendo anemia ferropriva com uma perda muito grande tanto de ferro como de tecido sanguíneo. Controle de disminorreia, muitos pacientes utilizam anticoncepcional para controle de disminorreia, né, regularização do ciclo, redução de miomas uterinos. Então são alguns pontos, né, que favorecem, né, e traz benefícios relacionados ao uso dos anticoncepcionais. Aqui algumas características dos principais derivados de progesterona, né, eu trouxe para vocês. Então eu coloquei aqui alguns, né, na tabela assim, a gente tem alguns aqui que eu achei. Essa tabela eu achei interessante. Lá na frente tem o nome comercial, né, só porque a gente acaba utilizando mais o nome comercial, tá? E quem é o progestágeno que a gente tem na formulação. E aí você percebe que alguns não têm interferência sobre via androgênica, outros têm mais uma ação pró-androgênica, então ele promove a ação androgênica, outros não trazem esse tipo de efeito. Então é basicamente direcionado a isso que a gente vai ver aqui que se enquadra melhor para o paciente. Exemplo, levonorgestrel pode aparecer efeitos androgênicos, então ele pode apresentar efeitos androgênicos. Aí você pega lá uma paciente que já tem problemas, né, relacionados a essa via, né, principalmente relacionado à acne, né, o grau de acne grau 3, grau 4, se utilizar
utilizar esse perfil de medicamento, óbvio que pode prejudicar ainda mais o paciente. Gestodeno, não interfere no metabolismo proteico, menor atividade mineralocorticoide. Então, assim, cada um, ele tem as suas variações relacionadas aos efeitos colaterais, os efeitos principalmente de via dos andrógenos. O IAS e o Yasmin, pessoal, são anticoncepcionais, já tem um bom tempo eles, tá? E eles normalmente têm uma boa adaptação, né? Tem muitas pacientes que utilizam, acabam tendo uma boa adaptação porque ele não tem atividade androgênica, mineralocorticoide, tá? Então, assim, são anticoncepcionais bem tolerados, um pouquinho mais caros, tá? Mas melhor tolerados. Aqui é a mesma coisa, só uma outra tabela de um outro autor, tudo retirado normalmente de algumas bases relacionadas ao glúteo. Só mostrando lá atividade androgênica, aqueles que têm, aqueles que não têm. Olha lá o levonorgestrel, que é o mais usado, ó. Tá aqui embaixo. É o mais utilizado. Ele tem alta atividade androgênica. Aí a gente pega lá em cima, ó, drospirenona, cicloterona, já normalmente não tem esses problemas, tá? Então é isso que a gente precisa avaliar. Professor, muda muito o preço dos anticoncepcionais? Muda bastante, né? Tá? Nós temos anticoncepcionais que custam aí R$3 uma caixa mensal e tem anticoncepcional que custa R$80, R$100. Então muda bastante. Contracepção pós-coito. Essa é problema, certo? Professor, por quê? É um medicamento que não deveria existir? Não, deveria existir, né? Ele tem uma função. O Tadeu tá rindo, né? Prazer da coisa, dá um jeito. Então, é um medicamento que ela tem uma função importante. Agora, qual que é o problema? Os artigos, eles colocam assim, ó. Aqueles que relatam, né, colocando de rotina de uso, né, desse tipo de medicamento. Que a paciente deveria usar no máximo 3 vezes no ano. Então, realmente é uma pílula de emergência. Mas são para situações bem específicas, né? Mas não é isso que a gente vê relacionado à farmácia, tá? A gente acaba vendo, né, uma utilização muito maior. E isso traz o quê? Problemas em relação ao ciclo menstrual, né? Então, a paciente vai ter um ciclo totalmente desregulado. Tá? E vai diminuir bastante a eficácia do medicamento. Ele pode declinar a eficácia para 60%. Tá? Então, declina-se muito o uso constante de pílula no dia seguinte, né? A pílula pós-coito, em razão à eficácia dela quando ela é utilizada de forma frequente, rotineira. Eu não vou colocar aqui a questão de DSTs, porque isso é um tema que vocês já estudam muito, né? Saúde coletiva, né? Então já se discute bastante que os anticoncepcionais trouxeram um benefício enorme, gigante, né? Só que eles também, né, levaram muitas vezes as pessoas a esquecer das doenças sexualmente transmissíveis, né? Como eu já citei várias vezes aqui para vocês, principalmente a questão da sífilis, né? A gente está no Brasil inteiro, mas a nossa região aqui, parece que cada 10 pessoas, 11 tem sífilis, né? Parece que está desse jeito, que é um absurdo. Assim, gente, eu falo isso por quem faz exame diariamente. Lá onde eu trabalho, no centro, né, eu trabalho com microbiologia. E o colega meu bioquímico que está responsável pela parte de VDRL, FTA-ABS, ele fica do meu lado. E aí eu vejo a planilha dele, né? Aí você pega lá, reagente, vem um monte, né? Entendeu? Então assim, né? E sífilis, beleza, tem tratamento, mas ela tem consequências gravíssimas, né? Então assim, então tá bem complicado, né? E a gente, aparentemente, parece que está numa ascendência, assim, ao invés das pessoas se preocuparem mais com proteção, se protegem menos. Porque como vai surgir novos medicamentos, tratamentos, hoje o HIV tem tratamento, tudo, as pessoas parecem que não estão se preocupando muito mais, então está um grande problema. Mas eu não vou entrar nessa seara, não. Nós vamos ficar aqui mais na preocupação da dosagem de excesso de hormônio, que é bem alta. Essa parte aí sexualmente transmissível é realmente um problema de saúde pública, né? Pessoal, já tinha comentado para vocês a bomba de hormônio que isso aí é, certo? Então, assim,
precisa ser realmente utilizado em situação de emergência, né? Eu não consigo entender esse exemplo. A pessoa não quer tomar um anticoncepcional todos os dias e aí vai na correria louca atrás de um medicamento, e assim, às vezes semanalmente, que você poderia tomar todos os dias ali, não tem problema, tá? Ou tomar um parenteral, se não gosta. Então tem um monte de opção. Então realmente assim, eu acho muita loucura. Outro tema também que eu acho assim, que a pessoa às vezes ela nem entende o porquê, porque isso também não é conscientizado, a população acaba não entendendo. O que eu percebi na pouco tempo que eu fiquei de experiência em drogaria, né? Não fiquei muito tempo, mas fiquei tempo suficiente para ver muita loucura. Eu trabalhava na farmácia 24 horas noturna, né? Então eu trabalhava no período da noite. E exemplo, dias de festa, Porto Velho, né? Aí aquele monte de gente, pílula no dia seguinte. Cara, às vezes a mulher tomava a pílula no dia seguinte bebendo no balcão, você tá entendendo? Imagina o que você passa, né? Você tá lá trabalhando, coitado, o povo tudo bêbado. Porque quando você bebe e setação é ruim demais, né? Aí você tá lá olhando, todo mundo, a pessoa chega, gente, cada preservado, você tem que ver. A pessoa pega o medicamento e com bebida, o copo que tá na mão, já toma o medicamento. Você olha assim, cara, e o álcool e o medicamento, né? Não é só questão de biotransformação, nada disso. É porque o álcool causa um ressecamento gástrico enorme, ele dificulta demais a absorção de nutrientes de forma geral e também de medicamentos. Então assim, perde eficácia, né, tudo. Então assim, é um medicamento muito banalizado. E aí o que a gente precisa entender? Ó? Como é que ele vem lá na caixinha dele, pessoal? Ó, o que está escrito aqui? Ó? Então assim, por isso que eu falo assim, o Brasil é uma terra de ninguém. Não tem como levar o Brasil a sério. Não tem como. Gente, até às vezes eu tento. Falo, não, é meu país, gente, maravilhoso, né? Eu quero levar o Brasil a sério. Mas é uma mentira muito grande que a gente vive. E a gente vive uma mentira muito séria. Você está entendendo? Cara, você coloca lá o médico em jogo, que está ali o nome dele, né? Venda sobre prescrição médica. E o farmacêutico não furado. Porque o farmacêutico não cobra, né? Aí, por exemplo, esse tema a gente estava discutindo. Eu numa reunião de presidentes lá, e eu falei para eles, eu falei, gente, vamos tomar vergonha na cara todo mundo, os conselhos. A gente tem que cobrar isso. Se o medicamento é venda sob pressão médica, a gente tem que cobrar, está na lei. Então vamos cobrar como farmacêutico a pressão médica. Só que imagina se eu, farmacêutico, cobro a pressão médica de pílula no dia seguinte. Isso demais, nem se produz mais isso aí. Você sabe por quê? Porque, exemplo, quem tem acesso, correr no médico rapidinho, conseguir uma receita e tal, ir lá na farmácia, comprar o medicamento em 72 horas para poder tomar. E a literatura diz o seguinte, ó. Ela coloca lá, você pode pegar a bula, peguem a bula, depois peguem a literatura para vocês lerem. Quero que todo mundo olhe isso aí. Depois, quando eu cobrar, para não errar. Lá fala assim, ó, 72 horas. Só que ele fala assim, ó, 72 horas que nas primeiras 24 horas, ele te dá uma margem de segurança gigante. As próximas 24 já declina um pouco. Ele quer dizer que até 72 horas você consegue ter ação. Mas o interessante é utilizar nas primeiras 24 horas. E aí você, atrás de consulta, marcar com o médico, conseguir receita, ir na farmácia, tomar um medicamento, 24 horas então ficaria curto. Então assim, a gente sabe que isso seria um problema. Mas está lá, vendeu sob pressão médica. Né? Então assim, esse debate, gente, ele tem que existir, porque no Brasil o medicamento é muito banalizado. E é justamente essas facilidades que é justamente isso, porque você acaba incentivando. É igual exemplo, é um tema que não vem o caso, mas vocês têm que começar a discutir, e seria um tema bem legal de debate da gente aqui, mas não dá para entrar agora. Não sei se vocês já ouviram falar das PrEP e PEP, já deve ter falado em saúde coletiva. PrEP e PEP, gente, virou agora, banalizou, né? Porque as pessoas têm relação e depois vai no ensaio, é para tomar um medicamento pós-exposição, né? Ou vai antes, porque ele já quer se expor. Tá entendendo? Então assim, gente, precisa haver uma conscientização melhor sobre eficácia, efeitos colaterais desses medicamentos, né, tudo mais. Tá rindo, né, Tadeu? Você, Tadeu, tá só assim. É um tema muito importante, tá, pessoal? Eu não sei se todo mundo, o que vocês já estudaram sobre os protocolos de PrEP e PEP, mas é um tema muito importante que vocês darem uma olhada também, tá?
são medicamentos aí pré e pós-exposição, principalmente ao HIV, né? Mas as doenças sexualmente transmissíveis de forma geral, mas principalmente o HIV. Isso aí é a base do progesterona, certo? Oi? Isso daí é a base O levonorgestrel, ele é um derivado do progesterona. Mas como é que vai acontecer, assim, a mulher vai o órgão lá e aí... Ele mexe em motilidade de trompas, ele mexe em relação às características do endométrio, ele interfere na viscosidade do útero, tá? Ele tem ação nuclear. Então, ele tem ação nuclear, tá? Todos esses fármacos, eles se ligam em receptores nucleares. Todos os estrógenos, eles vão ter ação nuclear, né? Então, eles são medicamentos extremamente lipossolúveis, atravessam a membrana, se ancoram no citoplasma e tem ação nuclear. Mas a partir do momento que ele gera uma ação ali, né, em algum receptor nuclear, a ação dele já é uma ação rápida, tá? Tranquilo aqui, gente? Alguma pergunta, dúvida? Não? Tudo tranquilo, Tadeu? Então, pessoal, fechamos essa parte da nossa de anticoncepcionais, tá? Então, o que eu preciso que vocês guardem, né? Oi? Ah, bem, chegou o 10. Meu Deus. Complicado. Pessoal, então, ó, anticoncepcionais. Vamos lá. Então, é um tema grande, mas eu fiz uma fatia aí pra gente estudar aquilo que eu acho que vocês, pelo menos isso, vocês têm que levar de conhecimento lá para ajudar. O senhor Marco Aurélio, né, que da GO, né? Então, que ele vai tratar isso mais a fundo com vocês. Mas, assim, já vai ajudar bastante vocês tendo esse conhecimento básico aí dos anticoncepcionais, as opções que tem, as diferenças, entender que a paciente, né, precisa ser bem avaliado o seu perfil endócrino para a gente poder enquadrar realmente o melhor para a paciente. Hoje nós temos várias opções no mercado relacionadas a anticoncepcionais. Os orais são os principais, são os mais usados, mas além dos orais tem os parenterais, né? Tem os famosos implantes, tem DIU de hormônio, então tem um monte de opção aí de anticoncepção, tá? Precisamos dar uma relembrada naquela parte fisiológica, só para a gente poder entender realmente como o medicamento atua, né? Essas combinações, verificar dentro das moléculas aquelas que têm efeito mais androgênico, efeito menos androgênico, quem tem maior probabilidade de gerar um tombo, para poder fazer escolha. Isso eu quero, nesse material curto que a gente tem aqui, já tem essas informações. Então vai direcionar bem vocês aí pesquisarem isso, ok? Em relação ao mecanismo de ação, é justamente interferir nos eixos de retroalimentação, né? Então, a gente só vai realmente mimetizar aquilo que a progesterona e o estradiol faz, que é justamente fazer um feedback negativo para diminuir a produção de FSH e LH. Lembrando sempre que todo o hormônio esteroidal, o seu principal sítio de ligação é sítios de ligação nuclear, né, no interior da célula, tá? Hormônios também têm receptor de membrana, né, mas a maioria deles, os principais mecanismos de ação são a nível de núcleo, né? Então eles adentram a célula e interferem sobre transcrição gênica. Próximo tema, anotem aí no caderninho de vocês. Nós vamos trabalhar dois temas que são importantes, tá? Dois temas importantes eu vou mandar para o Tadeu para a próxima aula já, para a gente já começar a discutir, tá? Nós temos diabetes, que é um tema bem legal, né? Para a gente conversar, porque é uma doença crônica e infelizmente a gente tem muito paciente para tratar. Ontem mesmo um amigo estudou junto comigo, né? A gente fazia farmácia junto, ele desistiu da farmácia porque ele queria ser médico. Hoje ele é médico, né, Tadeu? Então eu vi ele, fazia muito tempo que eu não via ele. Aí ele é ortopedista hoje. Aí ele relatando pra mim, né, que a gente era muito amigo na faculdade, muito amigo mesmo, fazia trabalho junto. Ele foi até o terceiro, quarto período. E aí a gente sempre tinha bastante contato. E aí eu conversando com ele, perguntando da família dele, o pai dele falou, não, meu pai, tu acredita aí, meu pai não enxerga mais. Aí eu perguntei, não, foi isso aqui, diabetes. Aí ele mostrou a foto do pai dele, né?
E eu conheci o pai dele, cara. O cara tinha farmácia, porque eles vêm de farmácia, né? Ele, o irmão, tanto que o irmão dele é farmacêutico, tá fazendo medicina agora. Mas assim, você vê, jovem ainda o pai dele, né? O pai dele deve ter 50 e poucos anos, 55. Então o cara é muito jovem, né? Tem netos, agora eu sou cego por causa da diabetes. Então a diabetes é uma doença que, assim, ela é horrível, né? Assim, cronicamente ela causa, eu falo, gente, eu trabalhei 5 anos em hospital acompanhando diabético todos os dias. Todo dia eu fazia controle glicêmico de todos os diabéticos 9 de julho. Todos os dias. Eu fiz isso de 2005 a 2010, né? Parei em 2011 que eu terminei a faculdade. Então todos os dias eu fazia. Então eu acompanhava diabético todos os dias. E assim, quando você avalia os pacientes ali, o que a diabetes levou na vida daquelas pessoas, você entende a gravidade da doença. E onde nós achamos essas informações? Eu, como população, como cidadão, né, que é uma doença tão grave assim, não tem, gente. Você está entendendo? Não tem. Então parece que é só uma doença que aumenta o açúcar no sangue, né? Assim que ele fala. Aumenta o açúcar no sangue, mas causa o quê? Não tem essa discussão, né? Essa conscientização da população. Cara, você pode perder o membro, meu irmão. Você vai mexer para as vasculares, vai ter amputação. E às vezes o que acontece? É o que a gente mais pega, né? Vários pacientes já em estado muito avançado, já com amputação de membro, né? Com retinopatia, tá? Impotência sexual, o organismo todo devastado em razão da diabetes. Então é um tema bem importante. Ligado ao diabetes, certo, Carlinha? Nós temos lá a dislipidemia, porque estão assim, abraçados, né? A diabetes e a dislipidemia parece que elas estão assim, abraçadas. Então a gente vai falar um pouco também sobre dislipidemia. O que eu acho mais difícil? É a questão fisiológica e fisiopatológica dessas situações. Por quê? Porque envolve bioquímica, né? Quando a gente vai estudar metabolismo de carboidrato e lipídio, é uma questão metabólica gigante, né? Então, assim, é mais essa parte. A questão farmacológica não é tão difícil assim, vocês vão ver que é bem tranquilo. É mais a questão bioquímica para entender a doença, os problemas gerados e assim por diante. Ok? Vou mandar para o Tadeu. Aí na próxima aula a gente começa a discutir. Eu ia abrir hoje, mas eu vou deixar para abrir realmente na próxima aula, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida sobre anticoncepcionais? Não. Então nós temos, vamos lá, só para a gente se norteando, porque tem gente que está chegando agora, primeiro dia de aula, né, já andou bastante. Tá? Então, nós temos já a parte gástrica aí, tá? É pequena, mas é bastante coisa para estudar. Então nós temos lá antiácido, nós temos IBP, antagonista H2, antieméticos e citoprotetores. Só aí já é algum assunto para estudar, certo? Nós temos agora os anticoncepcionais. Professor, você vai cobrar só os orais, né? Só os orais. Tá? Mas mesmo só os orais tem muito medicamento aí para estudar também. Tá? Então por isso que eu estou falando para todo mundo já começar a separar, vão fazer o resumo de vocês, já vão ajustando aí, tá? E aí qualquer coisa vamos gritando para a gente ir ajustando. Dentro desse material aqui, anticoncepcionais, eu vou trabalhar alguns artigos com vocês, que eu quero abrir algumas discussões sobre esse tema. Tá? Algumas comparações de medicamentos, tá certo? Questão de cobertura, tá? Desses medicamentos também, né? Artigos que falam sobre os efeitos colaterais sobre trombose, né? Quais são essas probabilidades, questão farmacogenética de pacientes. E aí eu vou trazer alguns materiais para a gente discutir. Ou eu trago, se eu for trazer para a próxima aula, eu vou mandar com antecedência para o Tadeu. Se eu for deixar para a semana que vem, talvez eu já traga na próxima aula para não perder a sequência. E aí a gente começa a questão de diabetes e dislipidemia na próxima, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale. Professor, os esteroides anticoncepcionais são dependentes da albumina? São dependentes da concentração de albumina sérica? De albumina sérica? Pouco, não muito, mas são. O que eles são mais dependentes é de retroalimentação intrahepato. Isso é a maior dependência para você manter biodisponibilidade anticoncepcional. O que o anticoncepcional mais depende do organismo da mulher é que esse ambiente esteja saudável, senão ele declina drasticamente a biodisponibilidade. Então ela tem que absorver bem, vai para o fígado, para quando retornar, tem a microbiota intestinal bem definida para reativar esse anticoncepcional. Eu não falei sobre isso não, né? Não. Então vamos lá, criancinhas aqui, esse tema é legal, ainda bem que você perguntou, tá? Acho que já me deu uma ajuda aí. Pessoal, preste muita atenção aqui.
A gente ouve muito falar sobre interações farmacológicas de anticoncepcionais. Sim ou não? Olha, o medicamento vai cortar o efeito anticoncepcional. É isso, né? Principalmente antibiótico. Só que tem aquele assim, ó, eu sempre falo, nós temos duas situações. Nós temos uma situação daquilo que a gente fala para o paciente, e nós temos uma situação daquilo que é realmente a comprovação científica sobre o tema. Se o Tadeu me pergunta assim, ó, professor, os antibióticos, plural, certo? Os antibióticos, eles inibem efeito dos anticoncepcionais? Eu falo que não, certo? Agora, se ele fala assim para mim, professor, existe algum antibiótico que realmente ele tira o efeito do anticoncepcional oral? Sim, comprovado cientificamente. Beleza? Então vamos colocar assim agora, vamos fazer um caso clínico. Todo mundo vai anotar no caderno, certo? Vamos anotar que quem sabe, né? Jesus abençoe e isso cai na nossa prova. Amém? Né? Seria uma ajuda, se eu estou dando já a questão. Seria uma ajuda. Vai estar melhor, tá melhor. Vamos lá? Notaram? Questão de prova? Cadê tua cabeça? Vou gravar. Você já está com a mochila pronta. Questão 3. Pessoal, vamos lá. Questão 3. Sabe que eu brilho na sua prova. Com certeza. Vamos lá. Paciente. Sexo feminino. 26 anos. Foi internada no hospital Senetron com suspeita de tuberculose, vírgula, suspeita de tuberculose, vírgula, após a avaliação clínica e resultado dos exames laboratoriais, obteve-se o diagnóstico de tuberculose. Tuberculose. Obteve-se o diagnóstico de tuberculose. Bom, o médico infectologista prescreveu para a paciente etambutol, E de elefante, T-A-M, butol, etambutol, vírgula, isoniazida, I-S-O, isoniazida, vírgula, rifampicina. Como? Rifampicina. 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 Vamos colocar só esses três, tá ali. Coloca um pontinho aí. Rifampicina. Rifampicina apenas. Bom. Rifampicina. Bom. A paciente inicia-se o tratamento. E após quadro estável, teve alta hospitalar.
de uso dos fármacos utilizados no tratamento da tuberculose a paciente começou a sentir náuseas. E ao procurar um médico, foi diagnosticado uma gestação. Ao ser questionada, a mesma relatou que utilizava anticoncepcional oral. A mesma relatou que utilizava anticoncepcional oral. Pessoal, vamos lá. Tá bom? Tá ótimo, tá lindo. Daí eu posso fazer mil perguntas para vocês. Ó, vamos lá. O que a gente precisa entender? Como eu falei para vocês, de forma geral, se a gente for buscar algum artigo que fala assim, ó, os antibióticos interferem negativamente sobre a biodisponibilidade dos anticoncepcionais, a gente não vai achar algum material que fala sobre todos os antibióticos. Normalmente a gente pega de duas formas, né? A gente tem normalmente duas formas que eles pontuam. Ou de forma específica o tratamento da tuberculose, certo? Que aí esse sim eles afirmam que são fármacos que interferem, principalmente a rifampicina. A rifampicina, ela é o principal fármaco que interfere sobre metabolismo de anticoncepcionais. Esse é afirmado, tem muito material que fala. Primeiro ponto. O segundo, alguns artigos colocam assim, antibióticos de amplo espectro. Evitar e ter cuidado com antibióticos de amplo espectro. Tá? Então esse também é um outro tema abordado. Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que ter cuidado. A paciente no uso de antibióticos, principalmente tratamento de TB, ela precisa de ter uma outra forma de cuidar de anticoncepção. Professor, por quê? O que pode interferir? Primeiro, no processo de biotransformação. A rifampicina, ela interfere no processo de biotransformação dos anticoncepcionais. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é o que é mais relatado. Aí a gente vai voltar naquela teoria que eu estava explicando para vocês. Imagine que uma paciente pegou um comprimido de anticoncepcional, certo? Ela toma um comprimido, ele é absorvido, entra na circulação intrahepática, vai para o fígado. Chegando no fígado, ali ele começa a ser biotransformado. Gera-se alguns metabólitos inativos. Esses metabólitos nativos, através do ducto biliar, eles juntamente com a bile, eles retornam para a parte interna. Chegando lá, algumas bactérias simbióticas reativam esse fármaco. Então, o fármaco que tinha sido inativado lá pelo fígado, ele agora é reativado através de bactérias da microbiota intestinal. Isso é um processo de retroalimentação, de compensação fisiológico. Isso acontece naturalmente. Então, quando a gente vai avaliar a biodisponibilidade do medicamento, eu sei que isso acontece. Então, eu entendo que a concentração do fármaco é dependente desse acontecimento. Se eu erradico toda essa microbiota e ela não consegue mais reativar esse anticoncepcional, ele é eliminado nas fezes e eu perco biodisponibilidade. Se eu tenho essa microbiota ali bem definida, então ela continua reativando e esse medicamento é reabsorvido e ele passa a ser um medicamento biodisponível para ter ação farmacológica. Então esse processo, ele depende, entendendo que essa microbiota esteja ali tudo bonitinho. Então é um outro ponto que eles colocam em comparação. Então,
Os anticoncepcionais, né, a interação deles relacionada a isso é muito discutível, tá? Mas a rifampicina é muito claro, tá, como isso acontece e vocês precisam guardar. Foi bom o colega levantar o tema, que mais ou menos tem a ver com isso, a gente já deixa aí também massificado no caderno. Tranquilo, gente? Vocês entenderam? Certo? Parece um pouco com a situação também que a gente tem quando a paciente está em uso de anticoagulante varfarina. Por quê, professor? Porque a vitamina K também depende para ser absorvida dessas bactérias, certo? Então, exemplo, se o paciente está em uso de varfarina e ele usar antibiótico de amplo espectro, ele pode ter deficiência de vitamina K e começar a sangrar. Tá? Então, essas bactérias simbióticas são importantes, certo, doutor Guilherme? Fechou, Carlinha? Pessoal, chamado. Muito obrigado, viu?